Discutimos nos capítulos 9 a 11 dois tipos de caráter que podem ser considerados como estruturas de ego deficiente. Merecem essa descrição, já que o movimento energético pendular, que constitui a base da percepção do ego, não está completamente desenvolvido no sentido de ter suas bases no cerbero e na função genital. Podem ser também considerados como tipos impulsivos em contraste àqueles tipos de caráter que exibem uma predominância do bloqueio afetivo. Além disso, dado que a produção de energia é geralmente maior do que a habilidade de descarregá-la, tanto em trabalho como em sexo, ambos os tipos de estrutura de caráter são frequentemente afeitos a ataques de ansiedade. Neste capítulo, discutirei um tipo de caráter onde é pouca ansiedade, onde o bloqueio afetivo é médio, sendo a estrutura do ego ancorada na função genital. Sendo o conceito de caráter histérico um desenvolvimento posterior do pensamento psicanalítico, a histeria e os sintomas histéricos foram os assuntos que conduziram Freud às constatações psicanalíticas iniciais. Seria interessante e útil, portanto, relacionar como parte da análise deste tipo de caráter a dinâmica da histeria e a base bioenergética do caráter histérico. A fim de procedermos desta maneira, devemos, em primeiro lugar, analisar a psicologia e a biologia da estrutura de caráter histérico. Fenichel descreve do seguinte modo o problema. Considerando os mecanismos da histeria, é de se esperar que os traços que se manifestem correspondam aos conflitos entre um medo intenso da sexualidade e impulsos sexuais fortes, mas reprimidos. A esta definição se acrescenta uma lista de traços que, embora aplicável a estes casos, é vaga demais para delimitar o tipo. Os caracteres histéricos têm sido descritos como pessoas inclinadas a sexualizar todos os relacionamentos não sexuais, através da sugestão, crises emocionais irracionais, comportamento caótico, dramatização e comportamento histriônico, empregando inclusive a mendacidade e sua forma mais extrema, a pseudologia fantástica. Ao nível psicanalítico, com referência à análise do caráter, é a obra de Reiche, a que oferece o melhor insight para a compreensão da natureza da estrutura do caráter. Sobre o caráter histérico, Reiche nos diz que sua característica mais saliente é o comportamento sexual óbvio, combinado a um tipo específico de agilidade corporal, de nuance sexual definida. Isto explica o fato de que a ligação entre a histeria feminina e a sexualidade seja conhecida há tanto tempo. Nas mulheres, o tipo de caráter histérico é evidenciado por um coquetismo disfarçado ou não no porte, olhar e fala. A base desta estrutura de caráter é determinada por uma fixação na fase genital do desenvolvimento infantil, com suas ligações incestuosas. A interpretação reichiana desse comportamento sexual exagerado é clássica. O caráter histérico tem impulsos genitais insatisfeitos e fortes, inibidos pela ansiedade genital. Deste modo, sente-se constantemente exposto aos perigos correspondentes aos seus medos infantis. O impulso genital original é tão empregado para propósitos de sentir de modo exagerado a natureza e magnitude das ameaças. Os analistas, a par das teorias e técnicas reichianas de análise do caráter, podem facilmente reconhecer o tipo. No entanto, dado que a dinâmica da estrutura ainda não foi exaustivamente trabalhada, nem psicológica,
nem bioenergeticamente, não se conseguem com facilidade mudanças de longo alcance na estrutura e funcionamento. Acrescentarei uma outra palavra de precaução. A descrição do comportamento exterior do caráter histérico deriva da observação de indivíduos cujo desenvolvimento ocorreu há 20, 30 ou mais anos. Além disso, diferem em muitos aspectos as culturas europeia e americana. A coquette, a que flerta, a vamp, não são os nossos tipos mais corriqueiros. É rara, hoje em dia, a histeria, conforme era conhecida por volta de 1890 a 1900, quando Freud investigava seu mecanismo. Alterações de longo alcance nos nossos costumes sexuais modificaram os aspectos superficiais dos tipos de caráter. Na mesma direção, é raramente vista na prática atual uma estrutura de caráter bastante estudada, comum na cultura da qual surgiu a psicanálise. Este é o caso do caráter compulsivo, conforme descrito amplamente na literatura psicanalítica. Se, contudo, as características externas da estrutura de caráter histérico são menos evidentes, a estrutura da libido é fundamentalmente a mesma. Estudemos um caso específico. Uma jovem com 30 e poucos anos apresentou-se para a terapia com uma queixa. Seus relacionamentos amorosos não conseguiam crescer, desenvolver-se. Tinha se casado uma vez com um rapaz que já conhecia há muitos anos. Nos anos seguintes, teve um certo número de casos que, por uma ou outra razão, não duravam. Um era porque o parceiro era impotente, outro porque ele era muito jovem, um terceiro porque dependia financeiramente de sua família, e etc. O conselho de um amigo, juntamente com o fato de ter compreendido que alguma coisa estava errada com ela, fizeram-na procurar auxílio profissional. Tinha um bom emprego, interessava-se por dança e não sofria de qualquer defeito físico. Na verdade, esta paciente estava livre de sintomas, sendo sua queixa muito geral. O exame da paciente revelou muitas observações interessantes. O fato mais evidente era que a área facial compreendida entre ambos os ossos maxilares e através da ponte do nariz tinha uma aparência desvitalizada. A pele era bastante esticada e seca e parecia cadavérica. Seus olhos pareciam amedrontados. A boca era apertada, mas os lábios eram protuberantes. Os ombros eram altos, retos e muito rígidos, os braços magros, dando aos ombros uma aparência esquelética. A metade superior de seu corpo, acima da pelvis, era magra e mantida bastante rigidamente. O tórax era bem suave, mas as costas rígidas. A cor da pele desta região era branca, contrastando com essa, a parte do corpo da pelvis para baixo era carregada e macia. Aí, a pele tinha um tom bronzeado, as pernas apresentando muitos pelos. Várias interpretações bioenergéticas eram possíveis, com base em sua estrutura corporal. A cisão entre as metades inferior e superior lembrava uma criança sentada na pelvis de uma mulher, onde a metade inferior parecia sexual e dócil. A superior certamente era rígida e repressiva. Do pescoço para cima, a expressão era de um terror profundo. Os braços brancos e os ombros esqueléticos pareciam impotentes, e se fortalecia esta impressão se se pedia à paciente que realizasse um movimento agressivo. Com os braços, tal como estendê-los ou socar o divã. Pode-se fazer uma dedução adicional, baseada no fracasso dos relacionamentos amorosos da paciente. A ausência de agressividade na metade superior de seu corpo
fazia pressupor que seu comportamento sexual era caracterizado pela submissão, com a esperança de assim conquistar o amor do homem, ao mesmo tempo em que evitava o terror manifesto nos olhos. Tal atitude nunca concretiza suas esperanças, como o caso ilustrará. A paciente imediatamente compreendeu o ponto quando lhe fiz notá-lo, mas isso não mudou nada. Também admitiu sua falta de agressividade nos relacionamentos com as pessoas, no trabalho, assim como o medo de lutar por seus direitos. No ato sexual, a paciente geralmente atingia o orgasmo, variando o prazer de acordo com as circunstâncias, embora não se sentisse insatisfeita. Isto está de acordo com a ausência de ansiedade, em contraste com o sentimento do caráter masoquista. Não gemia nem se queixava de seu problema, exceto para comentar que frequentemente se sentia cansada após o dia de trabalho. A história desta paciente ajuda nossa compreensão. Ela era apenas uma criança. Seu pai havia morrido de tuberculose antes dela nascer. Foi amamentada quando bebê, mas teve que passar para a mamadeira porque sua mãe teve que ir trabalhar. Chorou o dia todo quando isso se deu, mas no dia seguinte mamou sem protestar. Viveu com sua tia durante um certo tempo, após o que a sua mãe teve que levá-la embora. Aos 2 anos de idade, teve pneumonia. Mais ou menos aos 3, foi colocada num convento católico. Uma recordação bem inicial deste período é uma cena de um cão sendo morto com um forcado. A disciplina no convento era muito severa. Muitas vezes ela me contou que uma irmã tentava sufocá-la, segurando sua cabeça embaixo d'água enquanto tomava banho. Estava sozinha, morria de vontade de ver sua mãe e estava frequentemente doente. Quando contava 7 anos, sua mãe casou-se novamente e levou a paciente para morar com ela. Esta tinha medo de seu padrasto, rígido e inflexível. Quando adolescente, sua mãe foi viajar durante o verão. A paciente ficou tomando conta da casa para seu padrasto e lembrou-se de que ele insistia para que ela dormisse na mesma cama que ele. Ele não fez qualquer tentativa de natureza sexual, embora houvesse tentado segurá-la próxima a ele. Um primo ensinou-o a se masturbar, mas tendo contado para sua mãe, esta lhe advertiu contra a prática, dizendo que levava à insanidade e ao vício. Depois disso, se masturbou, mas somente após uma intensa luta e com muita ansiedade. Sua vida em casa estava longe de ser feliz. Seus pais discutiam com frequência, principalmente a respeito de dinheiro, mas também porque ele desejava ter crianças suas, as quais não vinham. Sua mãe tentou se suicidar uma vez. Estava sempre com medo de seu padrasto e, mesmo simpatizando com sua mãe, também tentava conquistar o amor de seu padrasto, sendo a boa menina que ele queria que ela fosse. A impressão geral é que ele tinha que ser pacificado a qualquer custo. A vizinhança na qual morava era bastante pesada, e ela não se deu bem com as outras crianças. Mais uma vez, foi encostada na parede por alguma outra menina e espancada, sem fazer o menor esforço para se defender. Percebia não ter sentido bater na agressora, porque ela sempre fechava seus olhos quando lutava e jamais desferia um golpe. Recorda seus anos de adolescência como um período durante o qual se determinara a adquirir certa independência. Era séria e grave. Não fazia muitas piadas e não saía com rapazes. Desejava ser uma atriz, porém ao terminar o colegial, decidiu-se por um emprego fixo para provar que era capaz de se sustentar.
Nos anos seguintes, conseguiu trabalhar bem, mas o problema de estabelecer uma vida amorosa satisfatória parecia cada vez mais difícil. Teve a primeira relação sexual aos 20 anos, com um rapaz que já conhecia há 1 ano e teve muito medo. Acima de tudo, desejava ser amada e protegida. Sua sexualidade estava guardada para o homem com o qual se casasse. Como vimos anteriormente, ela se casou, mas o casamento terminou num rápido divórcio. Todos os demais casos foram igualmente desapontadores. A partir deste breve histórico, é fácil observar que o medo profundo subjacia nesta paciente. Eram 2 seus estados emocionais predominantes: estar amedrontada e só. Uma terapia analítica que almeje uma reversão do padrão profundamente enraizado de submissão, presente neste caso, teria que ser dinâmica. Comecei por um ataque conjugado. Por um lado, caráter analítico e por outro, muscular. Gostaria de apresentar brevemente as linhas gerais do desenvolvimento do tratamento, na medida em que revela mais a natureza do problema do que qualquer outra forma que eu escolhesse para apresentá-lo. As primeiras sessões tiveram como objetivo mobilizar a energia e eliminar a imobilidade dos ombros, bem como o aspecto cadavérico da face. A respiração não apresentava dificuldades, mas o pescoço não cedia e as costas não se curvavam. Tendo em vista a facilidade com a qual se movia o peito, senti que não seria muito difícil resolver as tensões, porém, subestimei a expressão mesma que era tão característica. Além disso, as costas eram extraordinariamente rígidas. Não obstante, as sessões terapêuticas iniciais, os primeiros 2 a 3 meses, produziram uma mudança notável na aparência do paciente. Os músculos da face relaxaram um pouco, especialmente quando eram submetidos a uma manipulação suave, o que fez com que a pele da face assumisse uma melhor tonalidade, parecendo mais viva. A paciente se conscientizou do fato de serem seus ombros erguidos e fazia, fora da terapia, um esforço para os abaixar. Era muito dolorosa qualquer pressão sobre qualquer dos músculos tensos, e isto ela não aguentava. A paciente também se sentia melhor. Tornou-se um pouco mais agressiva, embora não de modo marcante. Após esse período inicial, não ocorreu nenhuma melhora significativa na condição da paciente durante 9 ou 10 meses. Surpreendi-me, no começo, com a falta de resultados. Desde então, aprendi que isto deve ser esperado. Não quer dizer que a terapia seja improdutiva. Os problemas superficiais são resolvidos e se faz uma penetração de profundidade. Continuam a ser realizadas as análises da forma e do movimento, sendo integradas ao trabalho de análise geral do caráter. Ao mesmo tempo, se trabalha as tensões musculares e se mobiliza a energia através do movimento. Há um certo progresso. Às vezes é marcante, mas tem-se a impressão de que é substancial ou de que é mais do que um fenômeno temporário. Se persistir, tanto melhor, mas não se deve contar com isso. Esta fase da terapia termina quando o caráter, tanto nas suas facetas psíquicas quanto biológicas, se revela inteiramente nu, como o distúrbio central do organismo. Nesta altura, tanto o terapeuta como o paciente ficam completamente conscientes do modo de ser e de agir do paciente, ou seja, de sua estrutura de caráter. E então, que pela primeira vez é possível de um modo concreto efetuar as tais mudanças profundas que o paciente espera. No presente caso,
todo o esforço realizado durante 9 meses tiveram como objetivo levar energia à cabeça. Os ombros foram mobilizados, usando-se a extensão e o golpear. O pescoço desenvolveu, em resposta a esses movimentos, uma tensão que cada vez mais aumentava, especialmente na região da nuca. As tensões do pescoço e dos ombros representam os principais bloqueios da metade superior do corpo. Era óbvio que se a energia conseguia passar do pescoço até a cabeça, esta poderia perder sua expressão cadavérica. O trabalho com estas tensões produzia um certo choro e gritos ocasionais. O paciente sentia muito a necessidade e o desejo de gritar. Porém, durante o período da terapia, os gritos não foram experienciados como uma descarga satisfatória. Ambos sentimos que havia mais coisas, embora não conseguíssemos atingi-las. A tensão na parte posterior do pescoço segurava a base do crânio. Sentia-se que a paciente estava se agarrando com unhas e dentes à vida. O queixo também era muito tenso. O trabalho nestes músculos era tão doloroso que foi impossível fazer muito mais para aliviar a tensão. Os olhos eram monótonos, parecendo ocasionalmente sem vida. Quando a paciente os arregalava, experienciava um considerável pavor, embora não tivesse conscientizado o que o causava. Nem tampouco esse movimento produzia qualquer grito de terror involuntário. O medo estava lá, no entanto, estava fora de alcance. Como mencionei anteriormente, concomitantemente, a intensiva terapia biológica, que tinha por objetivo expandir o fluxo de energia, procedia a um intenso estudo de caráter analítico da paciente. Já vimos a interpretação da estrutura corporal geral. Agora, além da evidente falta de vida da face, era significativa a expressão da boca. Não conseguia me livrar da impressão de que lembrava uma boca de peixe, do jeito que os peixes as abrem para engolir água. Era um movimento de sucção também, mas tinha que ser interpretado dentro do caráter da paciente. Fiz a seguinte correlação. Ali estava um peixe desejando ser capturado e tendo medo de sê-lo. Este é o comportamento típico da estrutura de caráter histérico, especialmente evidente em seus relacionamentos sexuais. Como Reishi o descreveu, quando o comportamento sexual parece estar próximo de atingir seus objetivos, o caráter histérico normalmente desiste ou assume uma atitude ansiosa e passiva. Tudo isso chegou ao auge numa sessão em que minha irritação frente à sua atitude enrudeceu meu modo de tratar a paciente. Indiquei-lhe a falta de vida de sua emocionalidade. Ela queria amar e ser amada, mas tudo o que fazia era submeter-se passivamente. Desejava ser respeitada, mas não lutava por seus direitos. Revi muitas circunstâncias de sua vida, para lhe mostrar quanto medo tinha da coisa que mais almejava. Era realmente um pobre peixe. A paciente fez alguns débeis ensaios em sua defesa contra meus comentários. Não ficou brava comigo, o que era a reação que eu esperava provocar, mas, ao contrário, encolheu-se no divã, numa atitude resignada. Também isso lhe foi mostrado como parte da sua submissão geral, como também da sua típica reação na situação transferencial. Eis aqui a evidência de que aquilo que designamos como resistência à interpretação psicanalítica ou transferência no relacionamento paciente e analista nada mais é do que a atitude de caráter específica do paciente, determinada por sua estrutura. Neste ponto, podia-se ter espancado a paciente até não mais poder, que ela não faria ou não poderia fazer nada.
Apesar disso, não amenizei meu modo de tratá-la. É evidente que ela não chorou. Saiu da sessão em estado de choque. Os acontecimentos subsequentes vieram provar que uma atitude assim tão violenta não só foi oportuna como necessária. Serviu para expor a problemática emocional profundamente enraizada. Neste sentido, o terapeuta é como um cirurgião, e do mesmo modo que numa cirurgia, corre-se o risco. Se existem indicações e são adequadas as condições, uma atitude como esta também pode salvar uma vida. Na sessão seguinte, uma semana depois, tentei aliviar de algum modo o efeito do impacto. Pelo menos a falta de vida da expressão facial parecia ter aumentado. Continuei do jeito de sempre, o trabalho muscular. Quando a vi, daí a uma semana, ela parecia cinza. Me alarmei. Foi então que ela me contou que quando realizava um projeto novo, não sentia entusiasmo por nada. Mas havia compreendido uma coisa importante. Sabia que sua atitude, conforme a expressou, era "eu morro, mas não ataco". Esperei que esta compreensão pudesse ser crucial na luta para esfacelar a armadura do caráter e não me desapontei. No momento, contudo, havia o problema de vencer a morte real que ocorria na paciente. Por minha vez, entendi que havia subestimado o problema. A morte da paciente era bem mais profunda do que havia imaginado. Não se podia encarar com leviandade a expressão de sua face e de sua cabeça.